Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que depois da vitória contra o Real Tomayapo lá na Bolívia, se concentra para a partida de sábado contra a equipe do Delfim no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Mas a pauta está fora das quatro linhas, afinal, o futuro de Fabrício Bustos e Vitão está em debate no Colorado, que deve ganhar um reforço importantíssimo para a volta do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no dia 13, lá no Heriberto Rios, em Criciúma. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo com o apoio de Zapay, aplicativo gratuito onde você pode consultar colocando a placa do teu veículo, seja ele o carro, moto ou caminhão, pagar o IPVA de 2024, pagar o licenciamento do veículo que está atrasado ou alguma multa que tu recebeu e nem sabe. Então lá você pode consultar e parcelar no cartão de crédito e tem mais desconto ainda. Afinal, colocando o cupom COLAR20, tu ganha 20% de desconto nas taxas do parcelamento, para ficar ainda mais em conta e tu andar tranquilamente com o teu veículo com a Zapay, tá bom? Z-A-P-A-Y, Zapay, parceira aqui do canal, tá bom? Gente, vamos conversar um pouquinho porque algumas notícias vêm saindo, tá? E aqui eu quero tentar passar o que eu consegui apurar em cima das informações de outros colegas, afinal, o trabalho do repórter é esse, né? Sai uma informação, a gente vai apurar se é ou não, respeitando, claro, a apuração de todo mundo. Primeiro assunto é sobre Fabrício Bustos, afinal, todo mundo sabe, o contrato dele está acabando. O contrato do Fabrício Bustos encerra em fevereiro, tá? Ele pode assinar um pré-contrato a partir, de agosto ou setembro, se eu não estou enganado, e há um interesse muito claro do futebol europeu, em especial do Villarreal da Espanha. Só que assim, quando a gente fala com as pessoas do Inter em relação a este assunto, o que se fala é o seguinte: o Fabrício Bustos, ele tem um contrato que prevê, lá no contrato atual do Bustos com o Inter, uma renovação automática a partir de metas. É claro, como o contrato foi assinado pelo Fabrício Bustos, esse vínculo será estendido. O que pode acontecer é o Fabrício Bustos manter o desejo de ir para o futebol europeu e aí, Inter e Villarreal, se for o caso, se acertam. Não existe uma possibilidade, pelo menos agora, do Bustos assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça. Afinal, por metas, por situações que estão previstas em contrato, ele teria de renovar este vínculo. O Inter teria um direito sobre o jogador, nem que seja econômico. O que a gente sabe é que o Bustos quer uma valorização financeira, que ainda não aconteceu por parte do Inter, não aconteceu nenhuma procura, nem uma reunião, onde sentou o empresário do Bustos, o próprio jogador e o Inter para definir qual vai ser o seu futuro. O Inter entende que é um prazo para isso, afinal o contrato, como eu disse, vai até fevereiro de 2025. A gente sabe, e tá vendo aí, o irmão do jogador, se manifestando nas redes sociais, falando sobre o interesse do Villarreal. A gente sabe do desejo dele de jogar na Europa e é um lateral muito bom. Eu sou um fã do Fabrício Bustos, mas essa situação o Inter vai ter que resolver dentro do seu contrato. Vamos ver o futuro. O Inter está muito tranquilo em relação a isso, mas a gente está vendo da parte do jogador o desejo de daqui a pouco renovar um ciclo e jogar no futebol da Europa. O mesmo pode acontecer com o Vitão, e aqui é uma situação um pouco diferente, tá? Afinal, o Vitão, ele tem contrato terminando com o Inter no final deste mês, ou seja, final de junho, só que indiretamente o Inter, ou melhor, como é que eu posso explicar isso para vocês? Diretamente, o Inter não fala assim, olha, o Vitão é do Inter, mas todo mundo tem tranquilidade ao falar do futuro dele. Ou seja, o que se tem de informação é que ele já tem um pré-contrato alinhavado com o Internacional por 5 temporadas. Tá, ele vai assinar um contrato de 5 anos com o Inter, o que não necessariamente significa a permanência dele. Vou explicar. Hoje, o Vitão está no Inter amparado por uma normativa da FIFA ainda, em virtude do que aconteceu lá na Ucrânia e a Rússia, e ele está no Internacional hoje. O vínculo dele com o Shakhtar encerra no final do ano, no final do mês de junho, final do ano europeu, e ele ficaria, a partir de agora, sendo um jogador do Internacional. Ele seria um patrimônio do Colorado. E a partir daí, propostas podem chegar na mesa do Inter, o que é a tendência. O Real Betis já sinalizou com uma oferta, só que, do que eu pude apurar, o Inter entende que o Real Betis não tem bala na agulha. E o Inter e o Betis têm uma ótima relação pela venda do Johnny recente, ao futebol europeu. O West Ham da Inglaterra parece ser um clube interessado. E aí vai a informação do pessoal da revista Colorada de que
o West Ham tem interesse no Vitão. O West Ham que veio aqui ao Brasil e quase levou o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, acabou permanecendo aqui no futebol brasileiro pela questão salarial, mas o Vitão também, teria, a possibilidade de jogar lá. A primeira sinalização do West Ham, por mais que essa proposta ainda não esteja na mesa do Inter, é de 8 milhões de euros. E aí, convertendo para a nossa moeda, daria cerca de 46 milhões de reais. O Robert Renan, por exemplo, já foi um zagueiro que, quando estava no Zenit, também esteve na mira do West Ham da Inglaterra. O West Ham é um time médio do futebol inglês, mas a gente sabe, a Premier League é um time que tem uma bala na agulha e poderia então levar o Vitão a partir da assinatura do pré-contrato com o Internacional. Então não dá para descartar esta possibilidade do Vitão deixar o Inter, mesmo que assine um pré-contrato com o Colorado. Lembrando a informação da galera da revista. Para a gente fechar, quero trazer uma informação que a gente trouxe lá em vozesdogigante.com.br. Afinal, o Inter está trabalhando com uma possibilidade forte de ter Wanderson, a volta do seu atacante contra o São Paulo. Jogo na próxima quinta-feira, sem ser essa a outra, em Criciúma, no Heriberto Rilse. O Inter voltando a mandar jogos pelo Campeonato Brasileiro. Semana é toda em volta da Copa Sul-Americana. Vencemos ontem o Real Tomaiapo por 2-0. Tem sábado o jogo contra o Delfim. Mas quinta-feira deve ser o retorno do Wanderson, que se recupera daquela lesão sofrida ainda lá na Arena da Baixada em Curitiba, no gramado sintético, acabou prendendo o tornozelo, teve uma entorse com lesão ligamentar e está sendo trabalhado para voltar agora neste jogo contra o São Paulo. Para sábado, tá? O Arangues é uma possibilidade, ele que ficou fora da viagem para a Bolívia por conta, de uma questão de carga, o treinamento mais específico para o jogador chileno, mas também deve ser uma alternativa do Colorado lá no Jacone. Tá bom? Não esquece que esse vídeo tem a força de KTO.com, chegando aí os amistosos prévios da Copa América, lá na Europa também muitas seleções jogando na data FIFA, então você palpita KTO.com, cupom é colar para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!